Olá, nós vamos agora falar sobre uma questão muito importante na vida das pessoas com deficiência visual. O tempo foi passando, o suporte computacional foi invadindo a vida das pessoas com deficiência, a matemática começou a ser utilizada, e mais uma das coisas mais importantes que aconteceram foi a acessibilização geral dos equipamentos. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com deficiência visual hoje em dia pode facilmente encontrar num camelô na rua uma calculadora que seja capaz de falar. Você aperta a tecla e a calculadora vai dizendo o número que está sendo digitado, e quando a pessoa aperta um sinal de somar ou um botão de igual, a calculadora repete em voz aquilo que está sendo exibido. Isso é uma coisa que se tornou muito trivial e muito barata também. E durante alguns anos, esse foi o sentido da questão da acessibilização. Fazer com que os dispositivos incorporassem internamente dispositivos sonoros. E repare, isso não foi necessariamente voltado para uso com pessoas cegas. Na verdade, o fato do equipamento falar traz algumas vantagens. Por exemplo, eu sou uma pessoa gorda, tá? Mas imagine uma pessoa que tenha o dobro do meu tamanho. Ela se posiciona sobre uma balança no banheiro para saber quantos quilos tem, e a balança então fala, né? Porque fica complicado a pessoa assim, virar para baixo para ver o número que está colocado, né? Então a balança fala. É uma conveniência, tá? Ou então na cozinha, um dispositivo como micro-ondas, né? Micro-ondas poder falar assim, ó, tempo terminado, comida já está pronta, ou coisa assim. A tecnologia de síntese de voz hoje é muito simples e muito barata. E muitos dispositivos foram agregados a essa tecnologia não por causa das pessoas com deficiência visual, mas por conforto de todas as pessoas. Agora, existe um elemento que fez isso dar um salto, e é sobre esse salto que eu gostaria de falar com vocês. Esse salto chama-se Bluetooth. Talvez você já tenha ouvido falar em Bluetooth. Tem um telefone que tem um fone de ouvido que se liga ao aparelho pelo rádio, pelo Bluetooth, né? Bluetooth é rádio, né? Basicamente isso. É uma comunicação sem fio, né? O Bluetooth foi inventado exatamente para permitir que dispositivos próximos pudessem se comunicar. Antigamente, se você tivesse um equipamento que quisesse se comunicar com outro, tinha um fiozinho que unia. Estou falando de fone de ouvido, mas podia estar falando sobre qualquer outro tipo de dispositivo. Você queria ligar um objeto qualquer mecânico ao computador, tinha um fio ali no meio envolvendo esse processo. Então, o Bluetooth ele estabeleceu uma forma de comunicação que pode ser de alguns poucos metros, não pode ser muito longe, mas permite essa comunicação de forma muito prática. Então, você ligar um equipamento no outro através do Bluetooth se tornou uma coisa muito fácil, muito trivial. Um exemplo, né, são os aparelhos de GPS, né? GPS para você andar na rua, né, o GPS está ligado, no meu carro, por exemplo, o GPS está ligado ao rádio do carro. Então, o que o GPS está indicando, ele vai sendo falado no rádio do carro, né? No caso de pessoas cegas, existem aparelhos de GPS que são específicos para o que o cego caminha na rua. Então ele vai fazendo a localização da posição da pessoa cega, né? E essa posição então vai sendo enviada a um programa específico, que não é o mesmo programa que se utiliza nos GPS de automóveis, mas voltados para andar pela rua, né? Andar, aí você vai ter informações sobre lojas, você vai ter informações de esquinas, informações sobre semáforos, que são indicadas para pessoas com deficiência visual fazerem seu trajeto com maior segurança. Então, o Bluetooth trouxe
facilidades todas. E o que está acontecendo hoje é que essa disponibilidade está invadindo uma série de dispositivos que não são só interessantes do ponto de vista de um usuário comum, mas são importantes na medida que você abre as portas de uma pessoa com deficiência visual. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um dispositivo X, né, que está executando a sua função. Por exemplo, medir alguma coisa, medir uma temperatura, ou medir um peso, ou medir uma distância, né? E esse dispositivo está continuamente enviando as informações por Bluetooth para quem quiser pegar as informações. E o que está acontecendo é que estão sendo desenvolvidos programas que são exatamente destinados a captar essas informações que vêm por Bluetooth e apresentá-las de forma adequada para as pessoas que são cegas. Às vezes esses programas eles são produzidos pelos próprios fabricantes desses dispositivos, mas na maioria das vezes são programas produzidos por pequenas empresas que se dedicam a um nicho especial, que é o nicho da acessibilização. Tá? Vamos falar sobre alguns desses dispositivos para a gente dar uma ideia de que aquilo que está sendo falado pode ser realmente transformador. Pensa, por exemplo, numa pessoa que seja um cego mestre de obras. Como assim um cego mestre de obras? O cego vai ter que medir distância, verificar se aquele cômodo está colocado direito. Bom, ele pode passar a mão sobre as paredes, ele pode sentir, mas determinadas coisas é difícil para o cego fazer. Verificar a dimensão dos cômodos que estão sendo construídos, verificar se a dimensão está correta, se aquela porta está no nível. Então, você hoje em dia tem aparelhos que não foram criados para cegos, foram criados para serem utilizados por mestres de obras em geral. Um exemplo é o telêmetro, que é utilizado basicamente para medir distância. Você quer saber a distância dessa parede até aquela parede de lá. Então o telêmetro faz isso. Tá? Então esse telêmetro que eu estou mostrando aqui nessa figurinha, ele possui uma saída em Bluetooth. Então a pessoa que é cega pode utilizá-lo. Esse sinal de Bluetooth é capturado pelo telefone celular e é exibido na forma de voz. Tá? Outro dispositivo, bem que eu já falei anteriormente, as balanças. Mas a gente está pensando em balança de banheiro, mas balanças industriais, que permitem então que a pessoa com deficiência visual possa medir o peso de uma substância que está sendo misturada quimicamente, ou medir o peso de uma peça que está sendo produzida numa indústria, e assim por diante. Outra situação que é muito comum, inclusive está sendo cada vez mais utilizada pelas pessoas cegas nos níveis de ensino médio, são os multímetros. Multímetros com Bluetooth. Multímetros, para quem nunca teve essa oportunidade de conhecer, são dispositivos de medição elétrica. Para você colocar na parede, diz assim, tantos volts, ou medir resistências, ou medir amperes. Bom, medir multímetro é isso, ele mede tudo aquilo que tem relação com eletricidade, capacitância, corrente, assim por diante. Então, os multímetros, normalmente, eles são construídos com uma caixinha cheia de botões e um painel. Só que agora estão sendo equipados também com Bluetooth, ou seja, aquilo que está sendo apresentado no painelzinho, ele é enviado para fora. Em particular, pode ser enviado por um programa de captura no celular que está produzindo essas saídas em voz. E aí, esse dispositivo passa a ter uma utilização muito mais poderosa, por exemplo, armazenando uma série de medidas, né, para posterior utilização ou análise. Então, repare que você está oportunizando as pessoas com deficiência visual de terem acesso a aparelhos que eram específicos para determinadas profissões ou atividades, ampliando assim a possibilidade de uma pessoa com deficiência visual vir a ocupar, ou pelo menos conhecer o funcionamento de coisas que antigamente seriam completamente proibidas. Por último, eu gostaria de falar sobre um
dispositivo chamado Bluetooth de baixa energia. Para que o Bluetooth funcione, você vai precisar de energia. Uma pilha, por exemplo, você vai precisar de uma bateria, né, uma ligação na tomada. Mas existem dispositivos agora que são chamados Bluetooth de baixa energia. Eles são basicamente equipamentos voltados para eles não consumirem praticamente nenhum tipo de energia vinda de uma pilha, mas sim de uma energia que vem do próprio ambiente. Tá? Talvez eu vou fazer uma associação, não é exatamente isso, mas você vai entender. Você compra uma roupa, né? Essa roupa vem com uma etiqueta. Quando você passa por um determinado lugar no shopping, esse lugar apita dizendo que você está levando uma roupa ali e tem que voltar para pagar. Esse não é exatamente Bluetooth de baixa energia, mas você entendeu que algum mecanismo ali é capaz de captar as ondas que são provenientes de um emissor externo, né? E transformar aquilo numa energia e retornar na forma de energia. Então, é como se a coisa ficasse o tempo inteiro desligada e quando alguma coisa que se aproxima está emitindo energia, essa coisa vai ativar. Então, no caso, o funcionamento dos Bluetooth de baixa energia é mais ou menos assim. Você tem um dispositivo, esse dispositivo está lá quietinho, sem emitir nenhuma energia, sem estar ligado a nada. Aí você passa por ali com um dispositivo móvel que tem a possibilidade de gerar energia. Tá? O seu celular gera energia. Tá? Essa energia, então, ela é capturada por esse dispositivo através de uma anteninha, e essa anteninha amplifica esse sinal, né? E a partir daí o Bluetooth passa a funcionar. Então ele fica o tempo inteiro desligado, a não ser quando ele é alimentado externamente por uma espécie de uma anteninha que pega as informações, a energia amplifica e então faz aquele circuito funcionar. Por isso que ele chama de Bluetooth de baixa energia. Existem vários tipos de dispositivos ligados a esse tipo de tecnologia, mas o que eu quero focalizar aqui são chamados iBeacons. Tá? Os iBeacons são aparelhos que são preparados para funcionar com esse Bluetooth de baixa energia, fazendo uma espécie de GPS interno. Vou dar uma ideia grosseira. Imagina um shopping. Né? Nesse shopping, você coloca vários dispositivos nas portas das lojas. Tá? E você tem uma pessoa cega que está portando o seu telefone celular. Tá? Então a pessoa vai andando e o celular dela vai emitindo um sinal que vai sendo então captado por esses dispositivos. Quando você passa próximo a um desses dispositivos, esse dispositivo então acorda através dessa energia que é recebida e envia um sinal para o seu celular dizendo assim: você está próximo à loja XYZ, hoje nós temos uma oferta e bom, e assim por diante. Né? Então, há dois tipos de possibilidades. Uma que eu chamaria de ação ativa, em que o dispositivo provoca uma ação no telefone celular, por exemplo, ou no dispositivo do usuário. Tá? E a outra, que é uma ação passiva, tá? Em que se estabelece então uma comunicação de retorno. Assim, olha, eu me chamo João e estou passando aqui na frente da sua loja. Tá certo? Esse dispositivo então está conectado a um computador e na próxima vez que você passar ali, o dispositivo já chega e fala assim: olá, seu João, prazer tê-lo aqui. O senhor já visitou 3 vezes a nossa loja nesse fim de semana. O senhor quer alguma coisa? Entre aí. Tá? Então, a possibilidade de você ter ações em que o dispositivo provoca uma resposta, né? Um armazenamento das informações na base de dados, também é muito interessante. Você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com o cego? Tem tudo a ver. Isso, na verdade, é claro que foi mais pensado no uso por pessoas comuns. E aí,
O cego, para o sistema, é uma pessoa comum, uma pessoa que vai ter ações ativas e ações passivas associadas aos dispositivos de Bluetooth de baixa energia. Bom, eu acho que são inúmeras as possibilidades que nós estamos vivenciando. Alguma pessoa poderia estar pensando assim, mas e o que isso tem a ver com matemática? Na verdade, isso tem tudo a ver com matemática, na verdade, porque tudo isso vai, de alguma maneira, possibilitar a utilização de novos dispositivos, né, que antigamente precisavam de ser, digamos, preparados especificamente. Agora não. É um dispositivo comum, vamos dizer, um dispositivo de medição, um dispositivo de contagem, agora está entendendo? Um dispositivo de registro. E aí nós estamos falando de matemática, estamos falando, claro, de computação, bases de dados e outras questões assim. Ou seja, é a matemática por trás de tudo, modificando a vida de todos, e especialmente das pessoas com deficiência visual.